Olá, começa agora mais um programa TV Câmara Entrevista. A corrupção e seus efeitos na sociedade. No programa de hoje nós vamos discutir o que causa a corrupção, os diversos fatores, que levam aí aos diversos casos de corrupção que nós tanto ouvimos falar. Os efeitos sociais da corrupção e as diversas iniciativas que estão sendo tomadas para combater o problema. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o coordenador estadual da campanha O que você tem a ver com a corrupção, o promotor de justiça César Luiz de Araújo Facioli. Seja muito bem-vindo no nosso programa. Eu gostaria então que o senhor começasse falando um pouco dessa campanha, como é que ela surgiu, quais são as ações que ela envolve. Bom, uma das iniciativas desse enfrentamento da corrupção é essa do Ministério Público Brasileiro, dentro dessa campanha, cujo nome é O que você tem a ver com a corrupção. É uma campanha que começou em Santa Catarina, com um promotor de justiça, Afonso Guizo Neto, e depois ela foi, digamos, federalizada pelo Ministério Público, hoje através do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Essa campanha, portanto, agora é nacional, todos os MPs estaduais a executam e eu sou coordenador aqui no Estado. Ela tem vários eixos temáticos. O principal parte de uma reflexão absolutamente necessária e oportuna no Brasil de hoje, que a corrupção é uma questão que não é apenas normativa, não é apenas das estruturas oficiais de controle, como o próprio Ministério Público, mas é uma questão estrutural e cultural. Tem a ver com educação, tem a ver com o nível brasileiro de tolerância à corrupção, que é uma questão básica, e, portanto, dentro dessa campanha, o eixo central é a identificação e o trabalhar com a ideia da educação como talvez, com certeza, mais do que talvez, a ferramenta principal, mais efetiva de combate à corrupção. E como é que é feito esse trabalho? São realizadas parcerias com instituições, com escolas? Sim, nós viemos fazendo e celebrando essas parcerias através de termos de cooperação e de próprios convênios, em que, através desse material produzido pelo Ministério Público e seus parceiros, nós tentamos multiplicar esse material e os recados que esse material passa, especialmente para criança e adolescente. Eu te dou um exemplo. Uma das nossas parcerias é com o MTG Gaúcho, Movimento Tradições Gaúchas, que reúne mais de 3.000 núcleos, que são os nossos conhecidos CTGs, cada um deles com uma pequena escola de formação, de história, de cultura, de folclore, cada um, portanto, contendo uma pequena usina de transmissão de valores. Através dessa parceria, nós estamos começando a multiplicar nessa rede fantástica de capilaridade, repito, com bem mais de 3.000 CTGs, todo o material da nossa campanha. Estamos também dialogando e buscando parceria com a rede de ensino, especialmente fundamental, mas médio também, dos municípios, através especialmente de uma parceria com a FAMURS e do Estado. Também estamos em adiantado diálogo com a Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre para divulgar essa campanha e todo o material dela através da rede pública num primeiro momento e da rede privada num segundo momento. Isso tudo trabalha com essa ideia que te disse, é a bandeira dessa campanha. A campanha busca, dentre outras coisas, identificar em cada um de nós de alguma forma, corresponsável, envolvido com o fenômeno da corrupção, mesmo aqueles que se dizem absolutamente honestos. A pessoa que se diz honesta e que por sua conduta honesta, ela ainda assim tem alguma relação com essa corrupção endêmica brasileira. Seja por tolerância, além do eticamente razoável, com os chamados ilícitos socialmente considerados, e a pirataria é o exemplo assim, mais vivo e presente. Seja porque as pessoas honestas, de alguma forma, são atingidas pelo produto social da corrupção. Segundo um levantamento de uma revista de tiragem nacional, agora nos últimos dias, no último ano, o valor da corrupção, o produto do desvio de verbas públicas através de atos de corrupção no Brasil seria em torno de 85 milhões. Nossa. Segundo uma. Então, imagina o que se poderia fazer com 85 milhões.
Por outro lado, no aspecto negativo, imaginemos o que deixou de ser feito em termos de atendimento e necessidades básicas do povo brasileiro em face desse dinheiro que foi desviado. Nós identificamos nessa endemia, né, dois eixos causais absolutamente fundamentais. Primeiro é isso que eu te falei, que é, repito, o coração da nossa campanha. Né? Na verdade, a questão da educação é absolutamente fundamental, porque no Brasil nós temos um nível muito, para ser simpático, eu usaria a expressão elástico, em relação à tolerância da corrupção. Nós somos tolerantes. Pessoas, por exemplo, me permito usar um outro exemplo, e eu flagrei esse diálogo recentemente, semana passada, numa fila na Feira do Líbano, aguardava para obter o autógrafo de um autor que é um amigo. Ouvia pessoas conversando e uma delas, que evidentemente era alguém, um empresário, dizia o seguinte: tem que sonegar. E eu sonego, porque se eu não sonegar, esse dinheiro, essa fortuna, né, que é a carga tributária brasileira, vai para Brasília, para aquele pessoal de Brasília desviar e cometer corrupção. Isso é um ato de transferência da responsabilidade. Por quê? Porque a sonegação é um ato de corrupção também. Né? E aquela pessoa e aquele grupo com quem ele estava dialogando não identificavam a sua responsabilidade. Ele estava praticando ou dizendo que praticaria e deveria praticar uma corrupção para evitar outra corrupção, identificando a corrupção no outro. Ou seja, lá em Brasília está o problema. Não, o problema está na sociedade, está em Porto Alegre, está no nosso bairro, está na nossa família. Talvez ali comece esse processo de educação e que nós vamos mudar esse nível de tolerância à corrupção. A corrupção está, de certa forma, então, já impregnada na sociedade? Com absoluta certeza, Tiana. É uma questão, é um dado cultural. Né? Um sociólogo usa a expressão assim, que a corrupção é um insumo cultural do Brasil. E basicamente porque, e aí nós estamos mais uma vez chamando a atenção, a educação é o caminho principal para isso. Evidentemente nós temos aqueles eixos mais operacionais da nossa campanha, em que nós trabalhamos politicamente, por exemplo, questões como criar tipificação no ordenamento jurídico brasileiro do crime de enriquecimento ilícito. Isso está previsto na Convenção Internacional de Combate à Corrupção e isso não está tipificado na nossa lei penal. Nós estamos trabalhando nesse sentido, combatendo, o ano que vem é o ano eleitoral, é prioridade dessa campanha, né, trabalhar o combate à corrupção a partir do esclarecimento da responsabilidade do eleitor, para que o eleitor, especialmente o jovem eleitor, saiba que a sua responsabilidade democrática não se encerra no ato do voto, e que ele tem que controlar aquele para quem ele passou o mandato. Né? Sabemos todos nós que a grande maioria de nós, fizemos uma enquete aqui hoje, concluiremos com absoluta certeza que a esmagadora maioria das pessoas não vai lembrar do voto na última eleição. Por quê? Transferência de responsabilidade. Isso que nós estamos tentando trabalhar nesse eixo da campanha é o eixo do controle social. Com várias ferramentas, a partir desse trabalho educativo da responsabilidade do eleitor, a partir do induzimento e fomento de estruturas do terceiro setor da sociedade. E eu dou um outro exemplo maravilhoso dos observatórios sociais. São estruturas nascidas do terceiro setor da sociedade organizada e que se organizam para, entre aspas ou sem aspas, controlar o serviço público. Isso é responsabilidade, é controle social, e a campanha do Ministério Público também tenta e está fazendo o fomento, o induzimento e o auxílio, inclusive estrutural, para que esses segmentos, que são a sociedade organizada, ajudem a rede pública de controle a exercer um controle efetivo, que vai reduzir os níveis de corrupção, que vai qualificar a administração pública, que vai qualificar, portanto, o uso do nosso dinheiro. Né? Sempre lembrando que o dinheiro público é de todos nós e não de ninguém. Né? E lembrando sempre que a educação vai ser o eixo, o coração dessa campanha, porque nós estamos sonhando e transformando o sonho em ações concretas, em produzir, em colaborar pelo menos a produção de futuras gerações, essa gurizada que vem aí, para que sejam eu diria muitíssimo mais resistentes à corrupção. E como é que está sendo trabalhada essa questão dentro das escolas, né, que eu acredito que seja o local de mais fácil acesso, principalmente às crianças e aos adolescentes,
nessa questão de conscientização, o senhor falou aí muito em identificação, tem algum personagem? Porque a gente vê muito essa barreira, principalmente nessa fase da escola, que aqueles que querem fazer tudo muito certinho, é meio que, é o careta, é aquele assim, tem essa fase meio de revolta, né? Então, como driblar isso? Essa tua referência é fundamental, né? Porque por trás dessa ideia do menino da menina certinha, entre aspas de novo, ser o careta, por trás disso está uma produção cultural de um desvalor, que é o jeitinho brasileiro. Né? O jeitinho brasileiro é aquela glamorização da malandragem. A malandragem é um nome simpático que nós inventamos para falar em fraude. Pode ser a pequena fraude, por exemplo, colar na aula. Isso virou um valor. Aquele que não cola, né, ele possui um desvalor. Ou seja, alguma coisa está errada. Bom, isso que tu falaste é fundamental. Qual é a nossa metodologia? É trabalhar a linguagem da criança e do jovem para atingi-la. Através, evidentemente, e alimentado, com certeza, pelo conhecimento do pessoal da área da educação. Nós somos apenas fomentadores. Existe esse personagem, eu me permito aqui mostrar a camiseta da nossa campanha, né, que é o personagem oficial da nossa campanha, cujo nome bastante ilustrativo é Zé Moral. Zé Moral. É o Zé Moral, que agora foi agauchado. Né? Dentro da parceria com o MTG, nós temos o braço da campanha, que é o Laçando a Corrupção. Então o Zé Moral, que é o personagem nacional da campanha, todo piochado já. Está piochado, devidamente piochado, tomou um banho de valores gaúchos, né? Aprendeu o que é o fio de bigode. É um exemplo assim. Então, qual é a metodologia da nossa campanha? É atingir o jovem, a criança, o adolescente, através da sua linguagem. Então hoje tu não pode pensar em atingir o jovem, especialmente o adolescente, sem pensar em redes virtuais. Tu não tem como fugir da internet. Então nós estamos construindo ferramentas, usando esses novos instrumentos de comunicação virtual, especialmente para atingir o adolescente. No caso da criança, nós trabalhamos também com várias dinâmicas e metodologia. Um exemplo básico, né? Histórias em quadrinho. Para trabalhar, repito, essa questão de atingir a criança usando a linguagem dela, o espaço lúdico, e tentando exatamente inverter essa lógica que tu expusesse muito bem. Ou seja, que aquele que faz a coisa certa hoje é quase um excluído, porque a média identifica inversão no de jeitinho, valores, né? Perfeito. A média cultural identifica no jeitinho brasileiro, ou seja, na malandragem, que é um nome simpático, repito, para safadeza, para fraude, para a prática de pequenos ilícitos. Isso passou a ser um valor. É contra isso que a campanha tenta nuclearmente lutar, mas não com aquele discurso tradicional. Nós acreditamos, mais do que isso sabemos, que para uma criança e para um adolescente, uma palestra não vai mudar nada. Nós temos que trabalhar com ela, no seu ambiente, com as suas circunstâncias e com a sua linguagem. E é isso que estamos tentando fazer. E vocês já estão tendo algum tipo de resposta dessa campanha? Com absoluta certeza. Assim, a campanha tem poucos anos, né? Ela foi estadualizada também há pouco tempo, nós estamos ainda quase que no início de uma caminhada, mas temos já alguns feedbacks de outros estados e do nosso mesmo, bastante, mas muito interessante mesmo. Né? Eu mais uma vez, uso o exemplo da pirataria. Nós fizemos algumas oficinas operacionais, regionais inclusive, trabalhando o tema da pirataria, já com um retorno assim de mudança de postura, de mudança de comportamento. A questão dos valores, que é o tema central da campanha, ela é estrutural e, portanto, ela mexe com muitas coisas. Num projeto, num evento que nós trabalhamos nuclearmente a questão da pirataria, como subproduto dessa capacitação de professores e de educandos, nós atingimos outras questões que são orbitais, mas fundamentais. Por exemplo, a redução de conflito nas escolas. Porque questões como mediação de conflito, questões como bullying, né, que é absolutamente momentoso, importante, tem toda a relação do mundo com esse fenômeno que nós identificamos como corrupção, que é outra conclusão absolutamente equivocada que nós tentamos desconstruir, em que tu identifica a corrupção simplesmente como o ato de um servidor público recebendo propina. Essa é uma macro corrupção. Existem as médias, existem as pequenas corrupção. O exemplo que eu te dei, a pirataria, os chamados ilícitos socialmente aceitos. Nós também sabemos que através da tolerância ao pequeno ilícito,
tu estás alimentando a cadeia do médio e do grande ilícito, corrupção, tráfico de drogas, etc, etc, etc. E nós temos esse trabalho, então, o Zé Moral, para atingir, né, as crianças e jovens. E como é que faz em relação ao ambiente dessa criança e desse jovem? Porque daqui a pouco, essa criança, esse jovem começa a mudar os seus hábitos, mas aí a família ainda está no esquema antigo, né? É necessário também toda uma mobilização para mudar o ambiente também. Então, na verdade, assim, a campanha, ela tem esses braços, esses projetos que visam o quanto possível, dentro dos nossos limites, atingir todos esses segmentos que tu está dizendo. A partir da responsabilidade individual, que é um trabalho específico, especialmente a partir da criança, e a partir da responsabilidade coletiva, social e pública, qualificação da rede de controle, obviamente, exatamente para te trabalhar sistemicamente a questão da corrupção. Ela é um fenômeno sistêmico e cultural, como tu bem disseste, né? Só vai enfrentar essa questão sistêmica através de uma metodologia sistêmica. É o caso do crime organizado. Nós só começaremos a reduzir os índices de sucesso, entre aspas, do crime organizado a partir do momento que a rede pública de combate à criminalidade trabalhar sistemicamente. Ou seja, nós da rede pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil, Tribunal de Contas, etc., nós estamos fazendo aquilo que a criminalidade já fez há muito tempo atrás. Nós estamos nos organizando e com isso produzindo efetividade para reduzir os índices do crime. A corrupção é um crime. E é um crime que, na verdade, estrutura, pré-concepção de praticamente todos os delitos importantes. Então, a ideia é que tu trabalhe sistemicamente a questão da corrupção com os seus eixos. A criança, a responsabilidade individual, dentro da família, dentro da escola, dentro da comunidade, dentro do bairro, dentro do clube, a partir dali, para os grandes segmentos. A responsabilidade coletiva, princípio da solidariedade, etc., e a responsabilidade pública. E aí que é um braço específico da campanha que a gente busca qualificar a gestão pública usando a ferramenta mais eficiente para a redução dos índices de corrupção, que é a transparência. Um dos braços operacionais da nossa campanha é uma meta, inclusive, no ano que vem, da gente induzir e controlar a constituição de sites de transparência e que dialoguem com o público, né? Não pode ser um código que ninguém consiga decifrar, né? Tem que ser transparente a linguagem dos sites transparentes. Uma das metas da nossa campanha dos coordenadores é induzir e controlar, digamos assim, a constituição num prazo pequeno dos sites de transparência em todas as entidades públicas que já têm o dever legal de fazê-lo. O senhor falou aí em metas, né, que essa seria uma das metas, então, a construção desses sites. Quais são as principais metas da campanha? Pois é, nós tivemos recentemente, junto com o Congresso Nacional, o primeiro congresso que aconteceu aqui em Porto Alegre, dessa campanha, a reunião dos coordenadores estaduais. E extraímos algumas metas. A meta número 1 é priorizar, no ano que vem, que é um ano eleitoral, os trabalhos de conscientização, sensibilização em relação à responsabilidade do eleitor em relação à corrupção eleitoral. Essa é uma das metas. A segunda meta é exatamente a constituição, a consumação desse processo que a lei já determina que aconteça, para que todas as entidades públicas criem os seus sites de transparência e, com isso, permitindo o controle social do uso do dinheiro de todos nós e ao mesmo tempo avaliando os sites que forem sendo constituídos e aqueles que já existem, porque nós identificamos em algumas ferramentas ditas de transparência, repito, códigos que não são, que não atingem a sociedade. Se um site de transparência, por exemplo, o pessoal, alguma entidade pública larga simplesmente ali uma tabela do Excel, a maioria da população brasileira não vai ter acesso. Vai ter acesso visual, mas não vai entender o que está por trás daquela tabela e daqueles números. Então, é uma obrigação de todas as entidades públicas, e isso é meta da nossa campanha, não apenas colocar no ar o site de transparência, mas que ele realmente produza transparência, através da linguagem, da forma de comunicação, com isso viabilizando o controle social. Essas são as duas metas principais para o ano que vem, dentro da campanha. Dentre outras, por exemplo, essa que eu te falei, de que nós temos uma Convenção Internacional de Combate à Corrupção, com algumas ferramentas absolutamente fundamentais, que ainda não foram aplicadas no Brasil.
te dei o exemplo, e repito que é um exemplo importante, a questão de tipificar numa lei penal o delito de enriquecimento ilícito, que é, obviamente, um espaço absolutamente fundamental de ação da corrupção. Muito bem. Nós vamos assistir agora, então, um vídeo de divulgação da campanha O que você tem a ver com a corrupção? Meu nome é Carlos Eugênio Simon, eu fui árbitro de futebol por 27 anos. Isto que o Ministério Público está fazendo é fundamental, né? A correção, o respeito, a honestidade, o caráter, e isso nós temos que incentivar, principalmente as nossas crianças. Eu tive a felicidade de viajar pelo mundo todo, e sempre me pautei pela ética, pelo respeito e, acima de tudo, pela credibilidade, que é fundamental no árbitro de futebol. O árbitro é um cidadão como outro qualquer, que vai a campo, cumprir a sua função, apitar, e muitas vezes, não é, no estádio eu já presenciei alguns fatos de que o pai com uma criança de 8, 9, 10 anos na mão, falando coisas que não devem ser faladas, não é no alambrado. Então eu acho que esse é o exemplo. Muitas vezes nós temos que ter cuidado, que é o nosso filho que está ali do lado, tem que cuidar. Seu pai pode dizer determinada palavra, eu também posso, e assim começa na escola, assim começa em casa. Não é essa sociedade que nós queremos uma sociedade pautada pelo respeito acima de tudo e pela honestidade. Sou João Derli, bicampeão mundial de judô, e eu apoio essa campanha Conscientização contra a Corrupção do Ministério Público. O esporte, especificamente o judô, na minha vida foi muito importante para criar valores. É dividido por faixas para adquirir aquele respeito aos mais velhos, aos mais graduados. O judô, agregado à educação nas escolas, ele é um esporte muito forte na formação do ser, né? E com isso fortalece as pessoas para ter uma vida digna. Você aí que está assistindo esse vídeo, pratica esportes, que com certeza vai direcionar a sua vida para um lado positivo. Obrigado. O que você tem a ver com a corrupção? O que você tem a ver? Laçando a corrupção. Lace essa ideia. Olá, eu sou o ator Zé Vitor Castiel, porto-alegrense. Apoio totalmente a campanha do Ministério Público com relação à corrupção no nosso país. A corrupção no nosso país vem de muitos anos, né? Digamos assim, vem desde o descobrimento do Brasil, né? Então seria até uma utopia achar que a gente vai conseguir, com ações desse tipo, erradicar a corrupção. Mas o que nós podemos fazer é conscientizar as novas gerações do quão é nefasta a corrupção. E com isso, fazer com que ela vá diminuindo até ficar em níveis muito razoáveis. Enfim, eu acho que eu me engajo muito nessa campanha e gostaria que todos os pais, como eu sou pai, também fizessem isso, orientando seus filhos no sentido de levarem uma vida honesta, no sentido de levarem uma vida sem subterfúgio. Eu acho que assim, a longo prazo, a gente vai conseguir diminuir esse verdadeiro câncer que é a corrupção. Eu sou o guri de Uruguaiana e vocês estão acostumados a me ver fazendo, contando história, contando piada, cantando as músicas de lado para trás, de trás para frente, é verdade? Mas só que agora eu queria aproveitar e falar um pouco sério. Não é nem eu que vou falar, eu estou me vestindo de personagem, mas na verdade quem vai falar é Jair Cobb. Eu tô junto nessa campanha Laçando a Corrupção. Está mais do que na hora da sociedade, dos artistas e toda a população se envolver nesse projeto, que é mostrar, principalmente para os jovens, para as crianças, que corrupção não é uma coisa que tem que conviver conosco todo dia. A gente tem que aprender nos princípios básicos do dia a dia a fazer a nossa parte e mudar de uma vez por toda esse quadro de corrupção no nosso país.
apoie essa campanha e juntos tenho certeza que a gente vai conseguir mudar essa palavra que já está incomodando demais a todos nós brasileiros. Um abraço. O que você tem a ver com a corrupção? O que você tem a ver? Laçando a corrupção, lace essa ideia. Olá, meu nome é Ike Gomes e eu também estou ligado na questão da ética. Eu admiro muito um grande político, líder mundial, que é o Dalai Lama. Em um dos livros dele, ele fala sobre a revolução da ética, que é a revolução mais necessária nesse momento da humanidade. E a gente sabe que a ética é um ponto focal da nossa consciência, um dos pontos focais da nossa consciência. E a gente sabe que o povo que está com a consciência tranquila evolui com mais solidez. O que você tem a ver com a corrupção? O que você tem a ver? Laçando a corrupção. Lace essa ideia. Nós acabamos de assistir um vídeo aí repleto de personalidades aqui do estado, né, apoiando a campanha. Eles todos participaram, estão participando ativamente da campanha? São todos parceiros da campanha, que aderiram formalmente à campanha e que emprestaram gratuitamente a sua imagem para divulgação, né, e para a gente fazer bombar a campanha. Nós fizemos com esses testemunhos e imagens um vídeo, né, que era para ser apenas um vídeo para o evento, para o primeiro Congresso Nacional da campanha, e teve uma aceitação tão boa, foi tão bem recebido o vídeo, que ele está sendo inclusive utilizado como vídeo institucional, né. Ele tem algumas participações, alguns testemunhos, em que essas pessoas, que são figuras conhecidas, emprestam a sua imagem e o seu poder de formar opinião pública para aderir à campanha e para serem instrumentos de divulgação dos recados da campanha, o que você tem a ver com a corrupção. E ficou ótimo, né? Inclusive, tem tudo a ver com aquilo que nós falávamos anteriormente da identificação, né? A ideia é basicamente essa, né? É sair daquele formato convencional dos vídeos institucionais, né? E colocar à opinião pública pessoas que são conhecidas da área da cultura, do jornalismo, dos esportes, né? Que são pessoas conhecidas, né? Que são referências positivas. Nós estamos assim explorando essas referências positivas na ideia de construir exemplos. São pessoas que cada um no seu segmento, na sua área, tiveram sucesso pessoal, profissional, e alcançaram esse sucesso sendo profissionais corretos, né? São exemplos, são demonstrações, provas vivas de o sucesso, de que o sucesso não depende do jeitinho brasileiro, e que o jeitinho brasileiro não é um valor, muito pelo contrário, é um desvalor que deve ser combatido. Exemplos positivos, e também temos vários exemplos negativos, infelizmente, né? Nós estávamos aqui conversando no intervalo que temos várias figuras bastante conhecidas aí no nosso cenário brasileiro da política nacional, que já estão aí condenadas e continuam soltas, né? Como é que isso, qual é o impacto disso na sociedade? Isso contribui para a propagação da corrupção e dessa mentalidade não temos a menor dúvida, né? É assim mesmo? As pessoas repetem assim uma máxima que infelizmente é absolutamente correta, que o sentimento da impunidade é o combustível da corrupção. É o combustível, inclusive, da deseducação da sociedade, no sentido de tolerar a corrupção. Dá um sentimento assim de quase desistência, né? Nós hoje estamos vivendo um momento que é muito rico nesse sentido. Aquele momento pretérito de quase uma desistência, de que não adianta fazer nada, parece que passou. E nós percebemos toda uma mobilização nacional, especialmente a partir do segmento estudantil, que revela um sentimento absolutamente correto, cívico, de indignação diante desse estado de todos, esse estado de coisas. O exemplo que tu desse de pessoas bastante conhecidas, políticos já condenados em primeiro ou segundo grau por improbidade, que no caso por especificamente atos de corrupção, né, que inclusive não podem sair do Brasil em função de um mandado da Interpol
internacional de prisão, mas que aqui, em função de várias circunstâncias estruturais, mas especialmente, repito e sublinho, da nossa legislação processual, né, esses processos, em alguns casos, são vários processos contra uma determinada pessoa, os processos não conseguem se concluir. Exatamente por essa questão da estrutura do nosso direito processual, que estabelece a faculdade de um sem número de recursos e de a possibilidade de manobras de procrastinação desse processo. Então, os processos duram uma década ou mais do que isso, gerando, numa primeira situação, impunidade objetiva, porque muitos desses processos caem em prescrição, são julgados 10, 15 anos depois, e não vai uma crítica ao judiciário. O judiciário tem que aplicar a lei processual que nós temos. Então, a identificação que fazemos, a conclusão a que chegamos, é que a lei processual tem que ser modificada, e é um dos trabalhos também prioritários dos coordenadores dessa campanha, trabalhar nessa dimensão jurídica e política para que tenhamos uma estrutura processual adequada, né, e que permita punibilidade. Porque o que nós temos hoje gera, primeiro, a impunidade. E segundo, tão ou mais deletério que ela, esse sentimento de impunidade que retroalimenta essa ideia de que não adianta fazer nada e que não vale a pena ser honesto. Ao contrário, nós estamos tentando divulgar a ideia de que sim, vale a pena ser correto, não é apenas uma obrigação individual, é responsabilidade coletiva e cívica. É uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas tenham até por todos esses fatores. Como é que é hoje o sistema judiciário brasileiro? Uma pessoa que é condenada por improbidade, por corrupção, ela é condenada, mas ela é condenada à prisão, mas aí as pessoas continuam soltas. Qual é a pena dessa pessoa? Por que o processo fica enrolado assim? Qual é esse período para prescrição? Nós temos algumas dificuldades no que nós chamamos da lei material. Mas o problema maior não é a lei material. Eu dou o exemplo da lei de improbidade administrativa. É uma lei que prevê sanções fortes, inclusive a perda dos direitos de cassação temporária ou definitiva de direitos políticos. É uma pena severíssima, reparação de todo o patrimônio público desviado. Bom, de todo, nós temos muitos, alguma centena de milhões de valores desviados que evadiram do Brasil e estão em paraísos fiscais já identificados através de um trabalho de parceria da inteligência brasileira com entidades internacionais e com outros países. Tem todo um trabalho de cooperação que já mapeou, está mapeando e identificando valores que foram desviados por atos de corrupção no Brasil e que foram remetidos para outros países, com, digamos, maior flexibilidade de controle desse dinheiro que entra. Bom, é uma fortuna absurdamente grande que está lá fora. De toda essa fortuna absurdamente grande que está lá fora, nós até agora, fruto desse trabalho de coordenação e de parceria, de convênios com outros países, nós só conseguimos buscar de volta algo em torno de 2 bilhões, que é absolutamente insignificante em relação ao todo. Então, nós temos essa dificuldade estrutural, mas, concluindo o que eu estava te dizendo, as leis que prevêem sanções são absolutamente razoáveis. As leis criminais, especialmente a lei da improbidade. O problema não é o chamado direito material, que prevê o delito, o crime e a pena. É o direito processual, que prevê uma faculdade, uma possibilidade infinita de recursos, de manobras formais, que são legais, né, que servem simplesmente para empurrar o processo com a barriga e lançar. Tem toda a questão de foro privilegiado, que é uma questão processual, nós estamos combatendo. Agora está se discutindo não apenas no Congresso, em alguns projetos, mas no próprio Supremo Tribunal Federal, a questão da possibilidade de aplicação para um mesmo servidor, para um mesmo agente público, político, do crime e da improbidade administrativa, porque a improbidade é um delito extrapenal. Então essa é uma discussão importante, são coisas diferentes e a punição tem que ser feita nas duas esferas, mas, repito e concluindo, a grande dificuldade, o grande alimento da impunidade, na minha modesta opinião,
através de uma experiência que já é mais ou menos grande, é a questão da lei processual, que, repito, é um dos nossos focos prioritários de enfrentamento dentro da campanha, na reflexão e na atuação do Ministério Público. E eu concluo com um exemplo. Nós estamos trabalhando agora, junto com o Poder Judiciário, junto com a Corregedoria do Poder Judiciário, a tentativa de construção de varas especializadas na Justiça Estadual Gaúcha, que trabalhem com exclusividade ou semi-exclusividade, se é o que for possível, a questão dos processos que trabalham com improbidade administrativa, com corrupção. Nós não temos ainda uma especialização compatível com a importância do tema corrupção. Então nós estamos trabalhando e propondo agora que o Poder Judiciário, assim como o Ministério Público Gaúcho, se especializem através de varas especializadas, com juízes especializados, que tenham uma competência específica para trabalhar processos que tratem da questão corrupção, seja no aspecto criminal, seja no aspecto extrapenal da improbidade administrativa. O senhor tinha comentado antes que um dos focos da campanha é atuar junto com os jovens, né, nessa questão, principalmente na escolha dos representantes políticos, né, nas eleições, e que não fique só no voto, né, que fique depois acompanhando também a atuação dos candidatos eleitos. Hoje a gente vê muito que muita gente está descrente em relação à política, justamente por causa desses casos que a gente vê de corrupção e de impunidade, que ficam assim. E como é que dá para fazer esse trabalho para atingir os jovens e fazer eles acreditarem no sistema, né? Não, tem que votar consciente, tem que trabalhar, tem que ir atrás, né? Na verdade, não é só um trabalho, né? São vários trabalhos. Aí nós temos dois braços dessa campanha que eu posso chamar. Um é esse da campanha de sensibilização, de conscientização, que visa qualificar o controle social. Ou seja, cada um tem a sua responsabilidade, a tua responsabilidade não é só no momento do voto. Tem que saber o que é aquele cara que tu elegesse, o que ele está fazendo. Tu tem que cobrar dele. E nós também, dentro dessa campanha, nós tentamos também, de alguma forma, mais uma vez, apresentar o Ministério Público à sociedade, como essa ferramenta que é uma novidade da Constituição de 88, que tem um formato de Ministério Público que nenhum outro país do mundo ocidental tem. O Ministério Público brasileiro é uma coisa diferente, é uma coisa especial, e se apresenta e quer ser também essa ferramenta de interação entre o público e o privado, entre a sociedade e os estamentos do Estado, através de, por exemplo, canais de denúncia, de orientação, mas de denúncia. De um lado, tu qualifica o controle social, tu tenta convencer e demonstrar às pessoas o nível da sua responsabilidade, e que o não cumprimento dessa responsabilidade individual, coletiva e social se volta contra ela. Então nós construímos dentro dessa campanha, com essas ferramentas todas, uma cidadania mais ativa, mais cobradora, mais eficiente, e ao mesmo tempo nós apresentamos a rede pública de controle e as ferramentas de possibilidade de acesso às denúncias. Então, dentro da campanha, nós temos um espaço específico de recebimento de denúncias, em que nós encaminhamos para o setor competente e depois damos o retorno. Então, o Ministério Público é também, dentre outras atividades, é essa grande ouvidoria e esse canal de encaminhamento das denúncias. Então, nós queremos, através disso, demonstrar, primeiro, que o cidadão é responsável, não apenas o Estado, que é uma abstração. A responsabilidade começa na dimensão individual, e que essa dimensão individual, se exercida, ela encontra instrumentos públicos como o Ministério Público, que podem atender a esse reclamo, e com isso, com essa interação, com essa sinergia, produzir a redução dos índices de criminalidade, dos índices de corrupção, e lá no final a consequência que todos nós esperamos, a qualificação e o atendimento dos direitos fundamentais de cada um de nós, da saúde, da segurança, da educação. Isso tudo passa pela corrupção. Tudo passa pela corrupção. E mais uma vez eu mostro aqui a nossa campanha, a nossa camiseta, dizendo assim, que esse ponto de interrogação não está aqui por acaso, né? Ele é um código que busca acessar a reflexão de cada um de nós. A se concluir que todos nós temos essa responsabilidade
individual, coletiva, social, com as próximas gerações, e que nós temos que sim alimentar as estruturas públicas de controle da corrupção, como no caso o Ministério Público, de informações, de cobranças, de denúncias, e depois acompanhar as denúncias, assim como nós acompanhamos e devemos acompanhar, deveríamos acompanhar o exercício do mandato de cada um que ajudamos a eleger. A solução, o encaminhamento que vai se dar a uma denúncia que fazemos a partir de uma informação que obtivemos de um ato de corrupção ou de um ilícito qualquer, nós também temos a obrigação republicana, além da denúncia, de acompanhar, afinal, o que foi feito com a nossa denúncia. Controle público, Ministério Público, controle social. E aí o Ministério Público, dentro dessa campanha, atua como um fomentador, aquele que está induzindo a qualificação do controle social, seja com as estruturas como o Observatório Social, seja através da sensibilização da responsabilidade individual de cada um de nós, até das pessoas honestas. E vale a pena colocar também aqui que a corrupção também não envolve só a questão de valores, né, de desvios de valores, mas também existe a chamada corrupção social, né, que se enquadra, por exemplo... aceita. Exatamente. Digo também casos como nepotismo, também o privilegiar outra pessoa de alguma forma. Isso é muito importante. Tu está ferindo um tema, mais uma vez, que é fundamental. Na verdade, grande parte da situação brasileira em relação à corrupção parte exatamente dessa ótica equivocada, que é a corrupção e a responsabilidade do outro, né, do político. É muito fácil, tu transfere, identifica em Brasília o coração do poder, lá está o mal. Não, o mal está entre nós. Tá? Nós elegemos aquelas pessoas não saíram de Marte, nem de Vênus, saíram do tecido social. E o tecido social brasileiro que está absolutamente fragilizado em relação à tolerância da corrupção. Por isso que nós temos que trabalhar essa questão cultural a partir dessa conclusão que tu induzisse corretamente. O que pré-constitui, repito, a corrupção pública é a corrupção privada, a improbidade administrativa privada. Sonegação é corrupção. Os chamados delitos socialmente aceitos só são socialmente aceitos porque nós temos esse nível de tolerância absolutamente irrazoável e não republicano e contrário ao que nós conquistamos com muito esforço, mas com muito esforço e até com vidas, que é o Estado democrático de direito, a democracia que nós constituímos. E não foi presente de ninguém. Foi um ato de emancipação, fruto da luta da sociedade brasileira. Nós não podemos perder isso que conquistamos. Isso passa, basicamente, por essa refundação da base ética do tecido social a partir de reflexões e conclusões como aquela que tu agora instintivamente fizesse. Que, na verdade, corrupção é uma questão de todos nós e a redução desses níveis e, portanto, a melhoria das condições de vida do brasileiro nasce a partir da mudança de postura de cada um de nós que aqui está. Né? Parte de nós para o mundo, de nós para a sociedade. É um trabalho de formiguinha, né? Dá para se dizer. É uma boa expressão. Reduz o que a gente está trabalhando em todos os segmentos, mas acreditando piamente que esse trabalho de formiguinha é o mais eficiente e é o estruturante. É a base. É de onde tu parte para construir, repito, futuras gerações, essa gurizada que vem aí, né, que sejam muito, mas muito mais intolerantes, né, resistentes à corrupção. Para que não percebam, por exemplo, para que não tenha a percepção equivocada de que pirataria é uma coisa normal, né, que violação a direitos autorais é uma coisa normal, que sonegação de impostos é tolerável. Sonegando impostos, tu está mexendo no dinheiro público. E com a gurizada de hoje que está tão acostumada aí a pegar e ficar baixando vídeos diretamente da internet, músicas, tem como conscientizar dessa questão de direitos autorais? Pois é, o primeiro passo, pelo menos na nossa perspectiva, e é assim que estamos trabalhando dentro da campanha. Só vai mudar essa cultura e atingir esse segmento jovem usando e trabalhando o mundo e a linguagem do jovem. Então, assim, aquela metodologia tradicional de enfrentamento pedagógico
através de linguagens técnicas, linguagem do mundo do direito, por exemplo, isso não produz nenhuma comunicação. Então, assim, o segredo do sucesso da nossa campanha está em da gente identificar exatamente a linguagem, o mundo do jovem, e dentro disso, através de dinâmicas que são as mais variadas que tu possa imaginar, desde teatro, né? Trabalhar exatamente essa base estruturante do jovem, né? E para, repito, fazer esse trabalho de quase refundação da ética brasileira para reduzir a corrupção. E tem alguma meta, assim, de algum prazo de tempo que vocês imaginam para que o Brasil, digamos assim, seja menos corrupto, ou que essa mentalidade mude? Vocês preveem? Assim, a campanha tem várias metas, tem as metas operacionais, tem as metas anuais, como te disse, o ano que vem, focado basicamente na questão do fomento da transparência e do ano eleitoral. Mas assim, nós trabalhamos assim com o enfrentamento de realidades. Nós não vendemos ilusão e nem propomos nenhuma alquimia. Como a ferramenta principal da campanha é a questão da educação, essa questão de mudar a cultura, que é o mais básico de tudo, a questão de mudar cultura, parte do que nós estamos fazendo aqui, que é o plantio, construindo essa rede com a rede pública e privada de educação, e nessa questão da mudança estrutural da cultura brasileira, nós acreditamos que esse é um trabalho para médio e longo prazo, e que é o trabalho fundamental, e que é o trabalho em que nós vamos colocar o nosso tijolinho para produzir e para edificar essa revolução, que aí sim vai mudar o Brasil. Mas, para e passo, com a implantação dessas ações e desses projetos, nós estamos qualificando o controle público, o controle social e tentando, dentro dos nossos limites de atuação, de sensibilização política, construir essas ferramentas de maior efetividade no controle da corrupção, seja mudando ou tentando mudar ou tentando apoiar mudança da legislação, seja priorizando no Ministério Público e no Judiciário o enfrentamento da questão da corrupção e o exemplo das varas especializadas. Essas ações todas, elas seguem, têm prazos pequenos. Mas o grande projeto, que é a mudança de cultura, nós estamos na fase do plantio e acreditamos que é fundamental e que vai produzir a única revolução que vai modificar o nosso Brasil. E tem braços também, é no Brasil inteiro essa campanha, né? Tem braços também no exterior? Tem parceiros também envolvendo... E assim, dentro dessa campanha existe o que eu chamei de braço operacional, que a gente trabalha na qualificação da rede pública de controle da corrupção. Isso trabalha basicamente o enfrentamento do crime organizado. E nós concluímos já, através de várias ferramentas. Eu dou o exemplo da ENCLA. A ENCLA é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Nós concluímos que essa organização para enfrentar o crime organizado e a corrupção, ela não pode ser nacional. O crime é organizado de modo multinacional. Então a rede pública de controle da criminalidade, digamos assim, mais fina, mais sofisticada, que tem a ver com a corrupção, tem que ser articulada, tem que ser através de redes de cooperação e tem que ser supranacionais. Estamos trabalhando dentro desse braço da campanha o fomento e a qualificação dessas redes de cooperação com outros estados, né, especialmente com outros estados, mas com organizações internacionais, acreditando piamente que a redução dessa impunidade passa necessariamente por um trabalho de cooperação não apenas nacional, mas internacional, de enfrentamento de um mal que é mundial. E quem quiser participar da campanha, como é que pode fazer para ajudar? Bom, são várias possibilidades e acesso. Pode ir até o Ministério Público, pode ligar para o nosso número geral do Ministério Público aqui, gaúcho, que é o 3295-1100, pode acessar o site da campanha, né, que é o que você tem a ver com a Corrupcal, né, corrupção sem acento, né, pelo Google, só com essa frase que é o título da campanha, acessa todos os nossos canais de disque, denúncia, de acesso para denúncia, para sugestão, para contribuição, para adesão como colaborador, para construir conosco, inclusive, novos projetos. Nós não temos a chave do cofre nem a solução mágica. Nós estamos chamando a sociedade e os parceiros para construir novos projetos, que sejam, se possível, melhores e mais eficientes do que aqueles que estão em andamento. Nós não temos um projeto fechado. Nós somos, na verdade, um grande guarda-chuva, um grande motivador, sensibilizador, para, atraindo a sociedade, produzir essa modificação
com a sociedade. Muito bem, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, chamar então todo mundo aí para acessar o site www.oquevocetemavercomacorrupção.com, sem o cedilha e o tio do A, né? Agradecer a todos pela audiência aqui no nosso TV Câmara Entrevista. Nós conversamos hoje com o promotor de justiça César Luiz de Araújo Facioli, coordenador estadual da campanha O que você tem a ver com a corrupção. Até o próximo programa.